Professor Ronaldo, vamos hoje, através das suas imagens, né? Vamos fazer um passeio no antigo Estádio da Montanha aqui em Porto Alegre. Pois é, o Estádio da Montanha, ele pertenceu, né, a um clube muito conhecido, quem sabe o clube mais conhecido no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, depois da dupla Grenal, que foi o Esporte Clube Cruzeiro, que existe até hoje. Né? É um clube que foi fundado no dia 14 de julho de 1913 e já em 1941 inaugurava o seu estádio ali na montanha, onde hoje é o cemitério João 23. Ah, é? Né? Exatamente. Onde tem hoje o cemitério João 23, exatamente aquela área era a área onde ficava o chamado Estádio da Montanha, que a crônica esportiva e o público apelidou de Colina Melancólica. Por quê? Porque era o lugar de melancolia, estava encravado no meio dos cemitérios. Bom, então o que eu vou mostrar, na verdade, são algumas imagens do início do Cruzeiro, né? Uma coisa importante sobre o Cruzeiro é que ele foi o primeiro clube gaúcho que jogou no exterior. Ele foi o primeiro clube gaúcho a fazer uma excursão muito importante, que terminou invicta essa coisa. E o treinador era exatamente o Foguinho, que foi em 1953. E o Foguinho, Oswaldo Rola, que depois, na sua volta, viria a ser contratado pelo Grêmio e se tornaria um dos grandes treinadores do Grêmio, de todos os tempos, e também o introdutor de um sistema de futebol que ficou famoso aqui no Rio Grande do Sul. Nós, a partir do Foguinho, nós começamos a jogar um futebol de preparação física, de imposição física e de velocidade. Né? E ele fez isso no Cruzeiro em 1953 e por isso, ao chegar na Europa, não perdeu nenhum jogo. Tinha uma curiosidade também em relação ao Cruzeiro. Na época não existiam as equipes de base como existe hoje, de Grêmio e Inter. E o Cruzeiro, assim como também o Renner, Força e Luz, eram equipes que eram grandes fornecedores de jogadores. Grenal, principalmente, a garotada normalmente começava nesses clubes. Exatamente. E a dupla Grenal ia buscar. Exatamente, tem toda a razão. As categorias de base, por exemplo, de Juventude, de Força e Luz, né, foram, se a gente pegar as escalações de Grêmio Internacional ao longo dos tempos, e mesmo de times de fora, vai ver que muita gente começou... Teve origem no Cruzeiro. No Cruzeiro, no São José, né, no Força e Luz, que tem a Timbaúva, que a gente vai falar a qualquer hora aqui. Mas então vamos ver alguma coisa sobre o Cruzeiro. Vamos ver, vamos às imagens. Lá. Bom, o nosso Cruzeirinho nasceu lá em 1913, né? E aí está o primeiro time do Cruzeiro. Essa foi a primeira equipe do Cruzeiro em 1913. É uma foto, né? Que nos primeiros tempos o Cruzeiro jogava em estádios dos outros, não tinha estádio. Mas em 1941, isso aí é o folder de lançamento de convite para o estádio, né? 1913. E aí está a parte da frente do pavilhão social, que dava para a rua, para a Avenida Natal. Até hoje, onde dá o João 23 para a Avenida Natal. Aí está o pavilhão internamente, essas fotos são todas colorizadas, são fotos originais, mas colorizadas. Aí, de dentro do pavilhão se tinha essa visão, né, do campo. Ele ficava num lugar alto. São fotografias do dia da inauguração do estádio, no dia 16 de março de 1941. Tá? Isso aí é o pavilhão social, né? Aí a parte das arquibancadas, né? Também foto colorizada. O estádio estava lotado, né? E foi convidado o São Paulo, né? De São Paulo, exatamente. Saiu. Em 1953, sobre a batuta do Foguinho. Assim eles se apresentavam, os jogadores? Os jogadores se apresentavam assim. Elegantes, hein? E na volta o Cruzeiro foi recepcionado com honras, né? Porto Alegre parou para receber o Cruzeiro. Por quê? Porque exatamente o Cruzeiro tinha feito a primeira excursão de um clube gaúcho à Europa e tinha voltado invicto, né? Então tivemos assim uma recepção realmente que parou a cidade, né? Mesmo que aqui tem uma grande maioria de colorados e gremistas, né? Bom, dessa equipe 53 jogava Rubens Freire Hofmeister, né? Tá aí ele, né? Ainda quando jovem, que foi quem fez o negócio de venda daquela área para a ACM. O Rubens Freire Hofmeister foi o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Presidente da Federação e presidente do Cruzeiro. Certo. Né? E aí, então, no lugar do Estado da Montanha, começou a ser construído o cemitério João 23. Vejam aí que a construção, até hoje, ainda tem um pedaço da arquibancada que foi preservado. Então, ali está o cemitério na vista aérea e nessa fusão de imagens, vocês vejam que exatamente ali ficava o Estádio da Montanha.
Bom, o cemitério João 23 cresceu, né? E o Cruzeiro hoje está se preparando para se mudar para Cachoeirinha. Né? O Cruzeiro teve o Cruzeirinho ali na Protásio Alves. Armando Burdi. É cruzeirista, parece que é um dos... Não, e é um dos... eu vi, estava olhando, ele é um dos conselheiros do clube. Ah, tá, então. Não, então o Cruzeiro vendeu a área do Coisa e fez aquela área ali na Protásio Alves, lá em cima, perto do Jardim Ipu, lá. Isso. Né? E agora sai de lá e está indo para Cachoeirinha, onde está construindo uma bela arena. Eu acho que o Cruzeiro, nos próximos anos, tem chance realmente de se tornar a terceira força aqui do futebol. Porque essa terceira força está meio difícil de aparecer, a gente está precisando, os clubes de Caxias estão com dificuldade. Estão com dificuldade. Eu acho que o Caxiense não é tão ligado ao futebol como é o porto-alegrense, né? Eu acho que sim, Caxiense, eu acho que sim. Acho que sim. Nós temos títulos interessantes, por exemplo, o Caxias foi o último campeão gaúcho do interior. O Juventude já foi campeão da Copa do Brasil. Sim, já foi da então Copa são do títulos interessantes, mas que ao longo do tempo foram se esvaziando, foram se pulverizando por falta de dinheiro. E hoje o futebol é dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro.